Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura e análise do livro Neurociência para Líderes, Como Liderar Pessoas e Empresas para o Sucesso, escrito por Nicolaus Dimitriades. Hoje vamos falar sobre o capítulo 1. Pilar número 1. Pensamento. Tarde de sexta-feira e todo mundo veio para a reunião. A semana toda foi extremamente exigente, já que a equipe estava finalizando o plano de negócios do ano seguinte. Trabalhar até tarde da noite era a regra. Os últimos detalhes importantes de assuntos estratégicos seriam esclarecidos nessa reunião, e a tensão na sala era palpável. Todos estavam física e mentalmente exaustos e mal podiam esperar para terminar. Apesar de o planejamento de negócios sempre ter sido exigente, neste ano a pressão era maior devido a novos desafios de mercado. Aquele plano de negócios podia fazer uma grande diferença para a empresa, trazendo crescimento real, ou podia acarretar um desempenho abaixo das expectativas. A líder da equipe entra na sala. Ela sempre acreditou em liderar dando o exemplo. Por isso, era a primeira a chegar ao escritório e a última a sair à noite. Sua crença era de que se todos trabalhassem mais intensamente e por mais tempo, seriam bem-sucedidos. A reunião começa. Argumentos sobre implementação rapidamente evoluem para impasses hostis. Discordâncias sobre estratégia se transformam em comentários pessoais e desagradáveis. A insatisfação generalizada se acumula, até que no final da reunião transborda em vários colapsos emocionais. Embora a equipe tenha conseguido entregar um plano de negócios que alcançava seus objetivos principais, o espírito de colaboração ao longo do ano estava irreversivelmente danificado. Relacionamentos nunca se recuperam e duas pessoas cruciais deixaram a empresa nos meses seguintes. Por mais que soe surpreendente, o resultado geral daquela reunião de sexta-feira já estava sido decidido antes mesmo dela começar, não pelas pessoas presentes, nem mesmo pela líder, mas sim pelos seus cérebros. Quantas vezes líderes e gestores enfrentam situações como a descrita: reuniões formais, apresentações importantes, sessões de feedbacks que envolvem pessoas que estão tensas e sobrecarregadas. Independentemente de estereótipos culturais sobre o líder todo-poderoso que está sempre ligado e sempre no controle, a ciência demonstra que a força do cérebro tem limites. Se esses limites são ignorados, o autocontrole pode se deteriorar depressa, com consequências drásticas para todos os envolvidos. A força de vontade é uma característica fundamental da liderança e deve ser cultivada para produzir o apoio desejado tanto para um pensamento claro quanto para a melhor gestão das emoções. E tudo isso começa no cérebro. O cérebro, devorador de energia. O cérebro consome mais de 20% de toda a energia do corpo. Embora represente apenas 2% da nossa massa corpórea, ele consome 1/5 de oxigênio e 1/4 de glucose. Se fosse uma empresa, poderíamos entender assim: o cérebro representa um departamento com apenas 2% da força do trabalho total, mas exige 20% dos recursos financeiros da empresa. Naturalmente, toda decisão nesse departamento deveria ser tomada com a máxima eficiência e eficácia. O cérebro se comporta exatamente da mesma forma. Ele prioriza funções corporais que garantam sua sobrevivência, redirecionando energia para essas áreas em vez de usá-las em funções refinadas como análise e previsão. Voltando à analogia empresarial, não é muito diferente do que ocorre em muitas empresas, que, ao lidar com uma queda nas vendas, concentram-se mais recursos nas áreas que acreditam ser essenciais à sobrevivência do negócio. Ao mesmo tempo, retiram recursos dos projetos mais elaborados e arriscados, bem como de campanhas caras de publicidade.
Indo um pouco além, a neurociência revela que o cérebro consome a maioria da sua energia em sistemas de manutenção em vez de funções executivas de cognição superior. Ele consome 90% da sua energia em um estado calmo, quando não se exige das pessoas que pensem muito. Ele tem uma pequena porção de energia disponível para dedicar a tarefas complexas e cognitivamente exigentes, como gerenciar uma reunião de final de ano, debater os detalhes de um plano de negócios e navegar com diplomacia pelas opiniões conflitantes da equipe. Acreditamos que a maior parte dos processos que ocorrem em nosso cérebro tem a ver com a nossa consciência. Isso não poderia estar mais distante da verdade. Na verdade, a parte que acreditamos ser fundamental para nossa competência e habilidade para desenvolver nós mesmos e nossas carreiras recebe apenas uma fração da energia total. Isso significa que temos que ser extremamente cuidadosos e estratégicos ao administrar essa energia, senão não a teremos de sobra para usar em nossas desafiadoras e exaustivas tarefas diárias de processamento de informação. Há uma nova teoria emergindo sobre por que o cérebro precisa usar tanta energia de modo constante e subconsciente. O cérebro recicla sinais, o que significa dizer que ele retraça repetidas vezes caminhos neurais já estabelecidos. Em essência, o cérebro envia sinais por caminhos pré-existentes para garantir que 3 funcionalidades cruciais estejam sempre em atividade: a sensorial, que nos diz o que está acontecendo, a límbica, que nos diz o que isso significa para nós, e a comportamental, que nos diz qual é a reação apropriada. Esse processo infinito e devorador de energia é evolutivamente benéfico, já que nos garantiu uma vantagem para sobreviver apesar dos desafios constantes do ambiente. A principal questão que os líderes precisam determinar é quanta potência permitirão que seus cérebros canalizem para o setor de solução de problemas quando precisam de seu melhor desempenho. Será que poderão criar uma situação em que o cérebro estará realocando automaticamente energia para estruturas cruciais para a sua sobrevivência? Ou será que conseguirão administrar seus ambientes pessoais e profissionais de modo a permitir um desempenho com capacidade total do cérebro quando enfrentarem adversidades? A primeira opção representa a via expressa para decisões ruins, respostas hostis e reuniões fracassadas. A segunda opção representa o caminho seguro para que líderes aprimorem suas habilidades de tomada de decisão e controlem suas reações emocionais de forma eficaz. Antes de continuarmos, porém, precisamos lidar com um mito antigo sobre o poder do nosso cérebro. Uma das principais respostas que as pessoas dão em nossas palestras quando perguntamos o que elas sabem sobre o cérebro é de que nós usamos apenas 10% dele. Isso não é verdade. É tão absurdo quanto dizer que usamos apenas 10% do nosso braço. Um braço saudável, embora não seja utilizado o tempo todo, faz uso de todos os seus músculos e funcionalidades quando requisitado. O mesmo pode ser dito do cérebro. A maior parte dos nossos neurônios permanece relativamente silenciosa por longos períodos, esperando para entrar em ação assim que ativados. Eles fazem isso para usar a energia de maneira eficiente. Assim, as células cerebrais repousam até que sejam solicitadas a entrar em ação para executar suas funções. Em um cérebro saudável, todas as células estão mais ou menos prontas para desempenhar suas funções. O músculo da força de vontade para líderes. Força de vontade e autocontrole não são infinitos, como explica o experimento do marshmallow de Stanford. Quando somos expostos a situações em que precisamos empregar o autocontrole, consumimos energia cerebral muito depressa, apresentando um desempenho bem pior na próxima tarefa que precisa de força de vontade. Crianças que demonstraram mais força de vontade quando lhes foi solicitado que evitassem comer um marshmallow colocado diante delas, tiveram desempenho pior no próximo teste de autocontrole,
que ocorreu imediatamente após o teste do marshmallow. Contrariamente, aquelas que demonstraram menos autocontrole e comeram marshmallow no primeiro teste, tiveram um desempenho muito melhor no segundo. Como pode ser isso? A força de vontade não é algo que nós temos ou não temos? Os resultados do experimento do marshmallow parecem contraintuitivos, já que tendemos a crer que a força de vontade é um traço essencial da personalidade. As sociedades parecem separar as pessoas em dois grupos, fortes e fracas, seja qual for a situação. E as pessoas tendem a identificar os líderes conforme o estereótipo de forte ou fraco. Quando apresentamos o experimento do marshmallow e perguntamos para a plateia sobre o resultado do segundo teste, de forma unânime, as pessoas respondem previsivelmente. As crianças que mostraram força de vontade mais intensa no primeiro teste também se sairão melhor no segundo teste. Quando revelamos os resultados encontrados, as pessoas levam alguns minutos para acomodar essa nova perspectiva sobre a força de vontade. Quando se conformam com a ideia de que a força de vontade é como um músculo que pode se cansar, as pessoas tornam-se capazes de explicar melhor algumas experiências e de olhar para o futuro de um jeito mais confiante e claro. Elas tendem a reconhecer casos específicos nas suas vidas profissionais quando passaram por alguns processos exaustivos para o cérebro que as levou a pensar e agir de forma menos eficaz. O cérebro utilizará sua potência para ajudar a pessoa a desempenhar as tarefas desejadas de forma apropriada. Essa tarefa pode ser uma negociação ou uma apresentação de vendas. Entretanto, por ser um órgão que poupa energia, quando lhe é solicitado que consuma muita energia, ele reavaliará as prioridades e se certificará de que a energia flua primariamente para onde é mais necessária. E essa decisão sempre será a favor da sua própria sobrevivência e dos centros de manutenção do corpo. Assim, líderes precisam estar sempre cientes da habilidade de seu cérebro de distribuir potência suficiente para sua porção executiva quando for crucial para eles obter seu melhor desempenho. Do contrário, emoções primitivas, pensamentos confusos e uma incapacidade de se concentrar nas coisas certas assumirão controle e prejudicarão relações e resultados. O esgotamento do ego se estabelece quando o seu ego fica tão cansado e destituído de energia que não consegue mais funcionar de maneira adequada. Em essência, ele não está mais no comando. Você não está mais no comando. As funções primitivas do cérebro assumiram completamente o controle do seu corpo. Nenhum líder quer se ver em uma situação dessa. A boa notícia é que o músculo da força de vontade pode ser aprimorado no longo prazo. Segundo todas as recomendações sobre o autocontrole disponibilizada pela ciência, nossa experiência nos provou que pensamento de nível superior, valores fortes e feedback imediato são 3 estratégias essenciais nas empresas para fortalecer o músculo da força de vontade na liderança. Vou explicar. O pensamento de nível superior ocorre quando nos engajamos em pensamentos mais abstratos e criativos. Esse jeito de pensar tem relação com perguntas do tipo por quê? E é o oposto do pensamento de nível inferior, mais norteados por perguntas do tipo o que e como. Experimentos descobriram que o pensamento superior ajuda o cérebro a ter melhor desempenho em testes de força de vontade. Embora essa descoberta possa ter efeito prático na gestão e na liderança, ela é ignorada nas empresas. Organizações modernas parecem obcecadas por vitórias rápidas. O fazer é de longe preferível ao o pensar, já que mudanças rápidas de mercado demandam reações rápidas das empresas. Mesmo quando esse tipo de pensamento, pensar, é exercitado, trata-se de privilégio reservado a quem está mais acima da hierarquia. Ao mesmo tempo, as empresas exigem que sua equipe participe das batalhas diárias no mercado volátil, com autocontrole avançado e força de vontade exemplar. Contudo, isso só pode acontecer quando a equipe recebe engajamento para discutir abertamente o quadro geral da situação, quando é exposta a perguntas do tipo por quê?
e está motivada para refletir sobre as causas das coisas. Valores fortes também estão associados com uma força de vontade aumentada. Funcionar sobre fortes valores pessoais fornece ao cérebro um roteiro de normas comportamentais. Assim, em situações de baixo nível de energia, quando alguém trabalhou muito nos últimos dias e se sente muito cansado, o cérebro se voltará para o modo habitual e replicará comportamentos padronizados para poupar energia. Esses comportamentos são guiados por valores arraigados. Construir valores fortes na organização pode melhorar coletivamente a força de vontade na empresa. Esses valores devem estar presentes no DNA da empresa, de cima a baixo. Devem se tornar a medida padrão com o qual todos os comportamentos e desempenhos serão comparados. Só assim, o cérebro aprenderá que eles são necessários para a sobrevivência. Isso dará ao cérebro a energia necessária nos casos em que ela foi escassa. O feedback fornece pontos de checagem para o cérebro ajustar comportamentos. A ausência de autocontrole deixa a pessoa mais sensível a impulsos ou até mais agitada. Um feedback imediato pode ajudar a conter um comportamento ruim. Por exemplo, se você recebe o feedback formal de que precisa trabalhar no seu autocontrole, de modo a poder ser considerado para uma promoção, isso pode ter uma influência forte no seu comportamento da próxima vez que estiver em uma reunião. A ciência da força de vontade fornece percepções importantes sobre o que é necessário para que um líder tenha um cérebro forte, mas não conta a história toda. Para garantir que ele tenha uma supercarga para lidar com a complexidade, precisamos evitar a síndrome de burnout. A síndrome de burnout. Finalmente você tirou aquelas tão aguardadas férias e viajou. Foi merecido. Você sonhava com essas férias. Só assim você se esqueceria de tudo por um tempo e voltaria para o escritório novinho em folha, pronto para a próxima. O problema é que, apesar do descanso físico e da recarga emocional pelo qual passara, após uma semana de trabalho ao voltar de férias, você começou a se sentir tão cansado quanto antes. Muitos de nós têm essa sensação esquisita e achamos muito difícil achar a motivação pensando que precisamos apenas redescobrir nosso antigo eu. Entretanto, não é assim que deveria funcionar. Você teve o seu descanso. O que está acontecendo? De onde vieram esse cansaço e todas essas emoções negativas sobre o trabalho? Há uma boa chance de que tenham vindo da síndrome de burnout, que diminui sua habilidade de desempenhar tão bem quanto antes. Sentir-se cronicamente cansado, tanto física quanto mentalmente, não é algo incomum nas empresas modernas, em que novos problemas surgem todos os dias. Mas a síndrome do burnout não surge apenas do cansaço e exaustão. Ela também depende de condições do trabalho que, se não forem resolvidas, podem fazer o seu cérebro ter um desempenho inferior às expectativas de todos. Será que você pode ser um verdadeiro líder quando sofre de burnout? Como um líder pode inspirar e influenciar os outros quando está constantemente exausto, sentindo-se desestimulado? E como um líder pode liderar uma equipe que também está sofrendo de burnout, sentindo esses sintomas por meses a fio? É quase impossível. O burnout é um problema sério nas empresas. De fato, ele é tão prevalente nos ambientes profissionais de todo o mundo que em 2019 a Organização Mundial da Saúde incluiu a síndrome do burnout como um fenômeno ocupacional. Embora não seja uma doença em si, mas um sintoma, a OMS explica que o burnout é conceitualizado como resultado do estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. O fato de o burnout advir principalmente da ineficácia da administração em resolver uma pressão crônica sobre os funcionários ilustra o papel central da liderança de criar um ambiente acolhedor que detecte e lide com isso de modo decisivo e oportuno.
Como primeiro passo para criar esse ambiente, os líderes devem se certificar de que não estão eles mesmos sofrendo da síndrome de burnout. Um caso exemplar de líder que passou pelo síndrome de burnout é Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX. Em 7 de agosto de 2018, Musk tweetou que tinha obtido financiamento para tornar a Tesla uma empresa de capital fechado, tendo acordado com um preço específico pelas ações. Primeiro, isso não era uma verdade. Segundo, ele não deveria estar tweetando essas informações sem as consultas e discussões com sua equipe, sócios e investidores. Como resultado, Musk renunciou ao cargo de presidente da Tesla e tanto ele quanto a empresa pagaram multas elevadas. Em uma entrevista, alguns dias depois, Musk admitiu que aquele ano tinha sido o mais difícil da sua carreira e que ele vinha trabalhando 120 horas por semana antes de escrever o Twitter. Musk disse: "Havia algumas vezes em que eu não saía da empresa por 3 ou 4 dias. Com isso, não via mais meus filhos nem meus amigos." A situação de Musk demonstra que o esgotamento e o burnout não se restringe a funcionários, pode atingir qualquer um, desde o estagiário ao CEO. Se o burnout não for diagnosticado, ele levará a erros, queda na produtividade, ações erráticas, conflitos e outros comportamentos indesejados na empresa. Um líder tem que estar ciente do estado de alteração que pode ser causado pela adrenalina quando alguém trabalha por longas horas durante um período prolongado. Criar um ambiente profissional que permita intervalos e momentos relaxantes é vital para se lidar de forma eficaz com o burnout. Nosso cérebro é um órgão social. O fato de a pior punição na prisão ser o isolamento prova que o nosso cérebro pode lidar com muitas coisas, mas não com a ausência de interação. Nosso cérebro cresce e melhora por meio da interação social. Forjar as interações sociais corretas no trabalho é considerado o remédio universal contra o burnout. Identificamos várias ocasiões em que a melhoria da troca de informações internas reduz o burnout. Por exemplo, comunicações internas de mão dupla podem ajudar os líderes a escutar suas equipes e transmitir a informação certa para a pessoa certa. Explicar as coisas em detalhes e discutir os objetivos, processos e resultados da empresa não são aspectos levados a sérios em muitas empresas. Mesmo no nível micro, todo bom relacionamento dentro de uma empresa é baseado em comunicação entre duas pessoas ou entre uma equipe. Além disso, um sorriso pode ajudar muito. Tratar as pessoas com respeito e espalhar bondade ao seu redor cria as condições certas para reduzir o impacto do burnout nos outros e em você também. Finalmente, priorizar as tarefas certas durante seu dia e o da sua equipe, bem como garantir que todos compreendem o que está acontecendo, são boas maneiras de reduzir o burnout. Saber identificar os sintomas e tratá-los de maneira oportuna certamente ajudará a melhorar seu cérebro de liderança. Apesar disso, a execução de multitarefas é provavelmente a mais complicada, porque muitos gestores estão convencidos de que esta é uma característica positiva da liderança. Exercer multitarefas esconde mais perigo do que pensamos. A complexidade, na forma de forças múltiplas, aumentou dramaticamente ao longo das últimas décadas. A tecnologia e a competição global são apenas 2 dos elementos que mudam de modo rápido e imprevisto. Se somarmos as mudanças demográficas, a política global, as descobertas científicas, clientes exigentes e o estado fluido da economia mundial, não é difícil entender a pressão que os líderes modernos experimentam. Resultados: linhas de novos produtos, geração de valor para os acionistas e vitórias rápidas são áreas em que se espera que eles tenham um desempenho espetacular e, com frequência, sem o luxo de contratar mais pessoas. Por consequência, muitas pessoas nas empresas acreditam que funcionar de forma multitarefas lhe permite lidar com essa complexidade simplesmente executando mais tarefas ao mesmo tempo. Isso funciona? Não.
A crença popular de que executar multitarefas é uma habilidade das pessoas super eficientes, isso, na verdade, reduz a potência do cérebro, enfraquecendo líderes. Quanto mais tarefas você se cobra para executar, mais pressão acrescenta à sua memória funcional. No final, quanto mais alta a carga no seu cérebro, mais rápido ele esgota a energia que tem disponível. É verdade que adultos têm uma capacidade maior do que crianças e idosos para administrar tarefas diferentes ao mesmo tempo. Também é verdade que a educação e a experiência geralmente podem aumentar a capacidade de se trabalhar em multitarefas. Mas isso só vai até certo ponto. A carga de informações que geramos hoje em dia, como sociedade, aumentou, chegando a um nível muito mais rápido do que a habilidade do cérebro de lidar com isso. Conforme relato pelo portal de tecnologia, a quantidade de informação que produzimos a cada 2 dias é igual a toda a informação produzida pela humanidade até 2003, algo impulsionado pela velocidade extrema com a qual dados gerados pelos usuários são postados online. Essa afirmação espantosa deveria alarmar todas as empresas, pois evidencia que a nossa abordagem atual, a execução de multitarefas, precisa ser revisada com urgência. A execução de multitarefas não ajuda o nosso cérebro de liderança a tomar decisões melhores. Não permite que ele se concentre nas questões certas e inspire as pessoas. Em vez disso, cria uma ilusão de eficiência, alimentada por uma necessidade interna de sentir orgulho do quanto foi feito em um tempo limitado. Executar multitarefas não tem relação com a eficiência, mas com a sensação de que, com isso, se tem eficiência. Quanto mais praticarmos multitarefas e mais acharmos que somos excelentes nisso, menos eficazes somos na realidade. Se é assim, por que as pessoas continuam fazendo isso? As pessoas que se rotulam como adeptas das multitarefas são mais impulsivas, abraçando sempre que possível a onda de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porém, fazer não significa fazer do jeito certo. Pode até render uma sensação boa e eufórica, mas não faz de nós líderes melhores. A liderança não é uma tarefa para adeptos de multitarefas. A liderança tem a ver com comunicar, mostrar o caminho, motivar, apoiar e desenvolver. E essas não são tarefas tradicionais do trabalho, são comportamentos diários dos gestores. Ao fazer várias coisas em paralelo e tentar atingir múltiplas metas, podemos acabar com sérias perdas no jogo da liderança. Os adeptos das multitarefas demonstraram falhas importantes em controlar a parte executiva de seu cérebro. A parte executiva é a que controla os nossos impulsos, dirige nossa atenção e foco, lida com nossa memória funcional e administra nossas funções de resolução de problema. Como podemos confiar e seguir um líder que demonstra baixa atenção, memória funcional confusa e capacidade limitada de resolução de problemas? Não podemos. É por isso que a execução de multitarefas deve ser abordada com extrema cautela. Os adeptos dessa prática são menos capazes de administrar distrações e manter um foco em uma única tarefa de cada vez. Entretanto, com a complexidade aumentada e o ritmo incontrolável de fluxo de informações, as distrações e os ruídos chegaram para ficar. As empresas precisam de líderes que não vão pular impulsivamente a cada nova direção que surgir. Bem pelo contrário, elas precisam de gente que possa navegar com convicção pelo mar de desafios e liderar os outros na direção certa. Com a quantidade limitada de energia cerebral disponível para a parte executiva, é extremamente arriscado enfraquecer suas funções executivas porque há tarefas demais sendo processadas ao mesmo tempo. Líderes verdadeiros são aqueles que usam sua energia cerebral com seletividade, de modo a garantir que tenham o suficiente para manter o foco, solucionar problemas, controlar impulso e raciocinar. Um estudo demonstrou que pessoas sem o hábito de executar multitarefas tinham melhor desempenho ao adotar essa estratégia, caso lhes fosse solicitado, do que aquelas orgulhosas de suas habilidades de trabalhar assim.
Isso significa que nós não vamos fracassar ao trabalhar com multitarefas, desde que por um curto período. Há uma parcela minúscula da população que poderia ser caracterizada como adepta de supertarefas, devido à sua habilidade de cumprir multitarefas sem sofrer o lado ruim dessa prática. A neurociência ainda não sabe explicar esse fenômeno. Um estudo sobre a prática de multitarefas lançou mais alguma luz sobre como isso pode ser feito de um jeito bem-sucedido. Os pesquisadores analisaram estudantes durante uma semana e descobriram que eles trabalharam em modo multitarefa por cerca de 41% do tempo. Entretanto, nem todos exerceram as mesmas tarefas. O impacto sobre a percepção e as emoções dos participantes em relação às diversas tarefas dependeu muito do grau de autonomia na execução dessas tarefas. Quando novas tarefas foram impostas, o impacto da prática sobre o bem-estar dos participantes foi negativo. Mas quando as tarefas adicionais eram mais autônomas, o impacto sobre o bem-estar foi positivo. Isso quer dizer que, se nos sentirmos coagidos e controlados quando nos pedem para executar mais de uma tarefa de cada vez, o efeito sobre a prática de executá-las será pior. Se, contudo, recebemos bem a tarefa adicional e até podemos iniciá-las por conta própria, com alto grau de autonomia, então o efeito da prática pode até ser positivo. Tendo em mente que praticar multitarefas durante um longo período deve ser evitado, este estudo ajuda a compreender como executar as multitarefas de um jeito melhor. Aumentar a sensação de controle, dando poder às pessoas para que escolham as suas tarefas e administrem seu tempo, pode levar a uma prática mais satisfatória de multitarefa. Por outro lado, preencher as listas de afazeres das pessoas de forma autoritária, dando-lhes pouco ou nenhum controle sobre a execução das tarefas adicionais, porque elas precisam ser feitas, faz da prática da multitarefa uma quimera moderna em empresas do mundo todo. Resiliência é a resposta. Nosso cérebro desenvolve e renova estratégias constantemente para lidar com o ambiente de maneira eficaz. Com base no local em que nascemos e nas experiências pelas quais passamos durante as nossas vidas, nosso cérebro aprendeu a se imergir completamente ou a se desviar de situações comprometedoras. Ele pode suportar, até certo ponto, o golpe emocional de uma situação negativa. E a velocidade com que ele se recupera desses golpes perfazem o que chamamos de resiliência. Falando de modo prático, se o seu processo de raciocínio continua relativamente ileso e sua força de vontade segue forte após uma notícia negativa, como uma queda nas vendas, o atraso na entrega de um fornecedor ou a perda de um parceiro estratégico para um concorrente, então a sua resiliência é alta. No contexto empresarial, pode-se traduzir resiliência como quantos golpes, isso é, notícias negativas, más decisões, conflitos pessoais com colegas, etc., você consegue receber e que tipo de golpe exerce um efeito maior sobre você. O quanto você é flexível quando recebe um golpe negativo e como se recompõe. A que proximidade do seu limite você consegue operar normalmente? Se o seu limite é alcançado, você regride depressa ou lentamente? Essas são questões difíceis e nem sempre sabemos as nossas próprias respostas. A resiliência funciona como um sistema imunológico para situações desafiadoras. Uma pessoa resiliente não é aquela que não é afetada pelas situações. A pessoa resiliente recebe o golpe negativo, vivencia a situação e então reage e se recupera. A resiliência é um processo, não algo estático. Ela se desenvolve com o tempo. Estudando a estrutura da rede cerebral, descobriram que indivíduos resilientes tinham menos seções cerebrais interconectadas do que aqueles menos resilientes. Isso significa que cérebros resilientes têm seções mais isoladas para não permitir a ampla distribuição de uma forte reação negativa por todo o órgão. Essa é uma descoberta impressionante. Ela se soma a estudos anteriores, feitos tanto em animais quanto em humanos,
que demonstraram que cérebros resilientes aprenderam como usar a neuroplasticidade, a habilidade do cérebro de mudar fisicamente, para lidar com mudanças e promover comportamentos corretos em seu benefício. Em comparação, cérebros não resilientes aprenderam, devido a traumas anteriores, a ser mais sensíveis ou hipersensíveis e a priorizar ameaças e negatividades. De fato, a resiliência é o processo pelo qual o cérebro se engaja ativamente com um mecanismo de superação para voltar à situação normal, a sua homeostase, e não dar ênfase excessiva ao risco. A resiliência da liderança, assim como outras capacidades psicológicas positivas, como esperança, otimismo e confianças, são consideradas capitais psicológicas para líderes. Ao coletar e analisar dados sobre capital psicológico de 55 líderes empresariais, pesquisadores conseguiram dividir os líderes entre aqueles com alto ou baixo capital psicológico. De acordo com o estudo, líderes resilientes têm uma visão mais confiável da realidade, sendo mais lógicos ao analisar situações e entrar em ação. Somando-se a isso, a resiliência tem relação com a liderança eficiente. Líderes resilientes demonstram uma série de capacidades como inteligência emocional e energia, mas também aspectos orientados para si mesmos, como bem-estar, forte senso de propósito e autoconfiança. Esses e muitos outros estudos sugerem que a resiliência não é apenas um estado do ser, mas um processo complexo de adaptação e crescimento em um contexto específico. Um líder resiliente não apenas consegue sobreviver em um ambiente profissional desafiador, como ele abraça os desafios e floresce nesse ambiente. Então, as questões agora são: como os líderes podem desenvolver sua resiliência? Quais são os aspectos que eles podem aprimorar? Segundo a Associação Psicológica Americana, APA, estas são as 10 principais formas de se aumentar a resiliência. 1. Fazer conexões. Crie e se engaje em relacionamentos significativos. 2. Repensar as crises. Em vez de tratar as crises como eventos únicos e catastróficos, tente vê-las como situações que já aconteceram antes com outras pessoas. 3. Abraçar as mudanças. 4. Estabelecer metas. 5. Tomar decisões. 6. Olhar para dentro. Identifique situações que o façam sentir-se bem e tente estabelecer um estado mental similar quando os problemas se manifestarem. 7. Aumentar a confiança. 8. Pensar no longo prazo. 9. Ser positivo. E 10. Cuide-se. Quando o seu cérebro mantém ótimos níveis de energia, a habilidade de aumentar sua resiliência está em seu melhor momento. Um cérebro cansado raramente é um cérebro resiliente. Tenha em mente: a execução de multitarefas, o esgotamento do ego e a síndrome de burnout de longo prazo são sérias ameaças ao líder moderno e à prática da liderança. A energia cerebral é crucial para a liderança, já que está diretamente relacionada ao autocontrole, completude eficiente de tarefas e resiliência. Portanto, um cérebro poderoso cria um líder poderoso, e não o inverso. É preciso abraçar o fato de que o guardião da energia do seu cérebro é você. Assim, escolha protegê-lo e direcionar sua energia para onde ela é mais necessária. Está na hora de passar para o segundo pilar. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!